desfile de blindados em Brasília, com tanques de guerra e lança-mísseis da Marinha, pode ser visto de vários ângulos. O primeiro deles, logo ao ser anunciado, foi o deboche, com vários se perguntando: blindados? A família Bolsonaro vai desfilar? Bolsonaro é um ator. Os verdadeiros responsáveis por tudo isso estavam ao seu lado. O ministro da Defesa, Braga Neto, e os comandantes da Marinha, Aeronáutica e Exército. Ao final dos 10 minutos do estapafúrdio desfile digno da Coreia do Norte, foi apresentada a conta. A começar pelo general Santos Cruz, ex-ministro do governo Bolsonaro, que disse: infantilidade, desrespeito ao Congresso e ao Brasil. E nas manchetes seguiram-se variadas definições: patético, arroubo golpista, um fraco que perdeu, Coreia do Norte, o Brasil isolado. Braga Neto mostra o que é. Esse, o outro ângulo, o da perigosa cumplicidade militar. Quem marca uma pataquada dessas, num tempo como esse e com um tal presidente, sabe as manchetes que vai parir. Basta soprar e espalha. E assim foi. Objetivos: demonstrar força de um presidente cada vez mais fraco diante da opinião pública. Assustar os que são assustáveis e manter agrupadas as falanges fascistas. Profundamente lamentável ter que assistir comandantes militares aceitando fazer figuração nesse circo político. Circo político. Até o guarda noturno da esquina vê esse desfile como um ato de apoio a Bolsonaro, um ato de República Bananeira. Que venham as habituais notas e falas dizendo que isso não é nada disso. É isso, é uma continuidade. Perceba-se, por exemplo, o nível das análises tornadas públicas por comandantes militares, por chefes militares como Vilas Boas, Mourão, entre outros. Análises montadas num asneirol e sempre a citar como perigo para o Brasil e para a humanidade o politicamente correto. Não matar, não torturar, não ser misógino, não ser racista, não ser de extrema direita, enxergar a tragédia climática. Tudo isso e mais é ser politicamente correto. Por isso, tantos dos que apelam para essa expressão são o que são. Na prática, se não defendem, aceitam tortura, ditadura, racismo, misoginia, antiambientalismo, mesmo quando fingindo que não. Perguntem qualquer coisa àquele conhecido, àquele vizinho que todos temos e que bebe do mesmo. Em 2 minutos largarão o politicamente correto, esse biombo para a ignorância que não se admite como tal. Não por obra do acaso, na véspera da perigosa presepada dos blindados, um tweet de Dudu Bolsonaro. Com ele ao lado de Donald Trump. Antes de mais nada, perceba-se com alguma apreensão. Eles se reproduzem. No seu tweet, expelindo clichês com o habitual nível mental, Dudu03 saca e cita o politicamente correto. Posando ao lado do ex-presidente dos Estados Unidos que, derrotado, atiçou a invasão do Capitólio. Tudo parte do mesmo joguinho de imagens de sempre, com militares topando mais essa. Também não por acaso, clubes de militares, os chamados militares de pijamas, das 3 forças, andam prometendo um outubro vermelho para 2022. Se, claro, o fascista Bolsonaro for derrotado. Mas por que ameaçam? Ameaçam porque 6.157 militares estão pendurados em cargos civis no governo Bolsonaro. E isso porque acabou a mamata. Ameaçam porque suas mulheres, filhas, filhos, netos, enteados têm direito a pensões como dependentes que custam 19 bilhões e 300 milhões ao ano para o país. Ameaçam porque há 132 anos a República nascia já cevada na cultura da tutela militar. Porque, nunca é demais lembrar,
antes dessa agora, militares do Brasil atuaram diretamente em 9 crises políticas no século XX. Em 1922 e 24, em 1930 e 37, em 1945, 54 e 55, em 1961 e no golpe e instalação da ditadura em 64. E assim, queiramos ou não, presepada ou não, cá estamos nós debatendo um desfile de blindados. Seria bom fazer de conta que não vimos, nem darmos pelota para aquela cena patética, mas é preciso dizer por que fazem e em nome do que fazem. Inclusive porque há quem ainda queira negar ou não enxergar a fome das Forças Armadas no exercício da secular tutela militar, sempre embalada com aqueles discursos tão grandiloquentes quanto ocos. Neste tempo, de novo recheados com assombrações ridículas como o comunismo ou a corrupção. Isso enquanto fingem desconhecer as ligações milicianas, a corrupção nas vacinas e na família. É presepada, mas é perigosa porque atiça falanges fascistas. Dentro, mas também fora das Forças Armadas, nas polícias militares, no paramilitarismo que vem se armando. E, claro, na força auxiliar, o milicianato. A enfrentar esses delírios golpistas, a realidade. 19 milhões com fome, 116 milhões sem saber o que terão para comer até o fim do mês, 20 milhões sem emprego, 70 milhões de pobres e miseráveis. E territórios ocupados por facções criminosas. Com um governo que não só não enfrenta esses desafios, como os multiplica. Que solução essa gente teria para a crise econômica e social depois de um golpe, com o Brasil fechado e isolado do mundo? Precipitam a presepada depois da farsa do voto impresso, enterrada desde a comissão especial. Mesmo com Arthur Lira, presidente da Câmara, travestindo a abjeta cumplicidade com ares de prudência e sabedoria política. Precipitam a presepada porque se avolumam as investigações sobre e contra Bolsonaro no Tribunal Superior Eleitoral e no Supremo Tribunal Federal. Precipitam porque até banqueiros e papagaios de terno e gel de o mercado já assinam manifestos e buscam se afastar de Bolsonaro. Precipitam outros porque Bolsonaro vai deixando ambiguidades de lado e recebendo e saudando neonazistas, com seu discurso produzindo cada vez mais vítimas no cotidiano, com os guardas das esquinas se investindo da truculência e da violência que o Estado autoriza pelas vozes de Bolsonaro e companhia. Precipitam presepadas porque as ruas estão se avolumando nos protestos contra a tragédia Bolsonaro. Segundo a Reuters e o site The Hill, que circula no poder em Washington, Bolsonaro recebeu um recado de Biden. Os Estados Unidos, como sabemos, captam tudo. O recado, seja qual for, tem motivo. O assessor de segurança nacional, Jake Sullivan, teria alertado Bolsonaro contra a interferência na eleição de 2022. Também aos generais Braga Neto e Heleno, ministros da Defesa e do GSI, Sullivan manifestou as preocupações de Joe Biden. Preocupações com as alegações infundadas de Bolsonaro sobre o sistema de votação totalmente eletrônico do Brasil, diz The Hill. O recado é claro, os Estados Unidos querem continuar no controle, com a submissão oferecida por Bolsonaro a Trump, aos Estados Unidos. Por que trocar um país ora submisso servil pelo incêndio que um golpe atearia no continente? Coincidência ou não, como resposta, Bolsonaro soltou o filho Dudu para o encontro com Donald Trump. Aquele encontro informado por Dudu03 no tweet, quando, apreensivos, confirmamos, eles se reproduzem. Mas coincidência mesmo, tivemos uma. Nesta mesma segunda-feira do anúncio da pataquada bananeira, o desfile de tanques como ameaça, outra notícia correu o mundo. A Articulação dos Povos Indígenas do Brasil, a APIB, protocolou uma denúncia contra o governo Bolsonaro.
Denúncia no Tribunal Penal Internacional de Haia, onde já está protocolada uma primeira denúncia contra o governo do Bolsonaro. A PIB quer que o Tribunal de Haia examine crimes praticados por Bolsonaro contra os povos indígenas, desde o início de seu mandato, com especial atenção para o período da pandemia Covid-19. O italiano Giorgio Agamben é um dos principais filósofos da atualidade, especialista em estado de exceção. Carl Schmitt, importante teórico do direito, controverso por ter se aproximado do regime nazista. Schmitt define o poder nazista como assentado no princípio da identidade entre líder e seguidores. Para Agamben, tanto Mussolini quanto Hitler não representam cargos constitucionalmente definidos, porque mesmo tornados chefes de governo, eles se autoproclamaram fontes da legitimidade e da garantia da vida pública. O fascista e o nazista criaram determinações legais à imagem e semelhança de cada um deles, como vem buscando fazer o nosso candidato a ditador. É o poder carismático na definição de Weber. Poder esse que não provém das instituições ou das leis, mas sim do link entre líder e liderados. Agamben adverte: esse tipo de poder não se afirma sem a neutralização da lei, porque se choca com a ordem jurídica vigente e o seu caminho termina na suspensão do Estado de Direito. O ambiente propício, natural, confortável para o bolsonarismo é um estado de exceção. E por tudo isso, como fato ou farsa, ou ambos, assistimos a esse ensaio no desfile de blindados da Marinha, transformado em perigosa presepada em apoio ao Messias. A propósito disso tudo, vamos a uma tradução pela arte, por Zé Cabaleiro. Dizem por aí que eu sou o rei da mamata, caçador de patrocínios, comunista esquerdopata. Dizem também que de arte ninguém mais precisa. Quando o mundo acabar, por favor, alguém me avisa. Dizem que eu amo nas tetinhas da cultura. Quando o artista canta, o idiota nem murmura. Bando de hipócritas lambendo a sandália de gente rica, inculta, ignorante, uma gentalha. Eu podia estar roubando, eu podia estar matando, eu podia ser o líder da milícia na chacina, eu podia estar ganhando até $1 por vacina, mas eu sigo trabalhando, ajudando a erguer uma nação desta latrina, cumprir-lhe sinceramente a minha sina. Você, por sua vez, se orgulhando da bravata de ser apoiador de um imbecil sociopata. Requenguela, mequetrefe, cada qual tem a cultura que merece. Ordinário, mequetrefe, cada um tem a cultura que merece. Dizem por aí que eu sou o rei da mamata.